O arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal. Yasmin Costa chegando ao vivo com informações para a gente a respeito dessas articulações. Yasmin, boa noite. Os senadores já definiram como será a análise dessa importante pauta aí no Senado Federal? Já tem nomes para a relatoria do texto? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Hoje, na reunião de líderes, que tem toda quinta-feira que os líderes se encontram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, essa foi uma pauta discutida, como vai ser a tramitação desse arcabouço fiscal aqui dentro do Senado. O que os parlamentares saíram de lá dizendo? Ainda não tem uma definição, mas existem já sinalizações, o que a base quer, o que a oposição quer. O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, ele disse o seguinte, que existe uma sinalização ali, eles avaliam que é preciso pelo menos que a questão do arcabouço passe por uma comissão, que seria uma comissão temática, justamente a comissão que trata de assuntos econômicos. Só que isso ainda não está definido, não bateram martelo, e ele também avalia o seguinte, que não existe nenhum prejuízo se houver uma tramitação um pouquinho maior desse arcabouço fiscal aqui no Senado Federal. A gente, inclusive, separou esse trecho da fala do senador Jacques Wagner. Vamos acompanhar. Nunca acho ruim quando alguma matéria, mesmo com a necessidade de rapidez, que ela passe pela comissão temática. Eu acho que vir para o plenário sempre é mais complicado, que você não aprofunda a matéria. E os senadores, pela relevância do tema, é evidente que querem ter oportunidade de discutir. Então, sinceramente, eu acho que pela CAI, pelo menos, ele passa. Lívia, esse assunto de tramitação está forte aqui, essa questão da articulação está forte para ver como vai ser a tramitação, porque vale lembrar, o arcabouço lá na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado através de um regime de urgência. Os parlamentares não analisaram esse texto nas comissões, ele foi direto para o plenário e a análise foi feita ali pouco tempo. Os parlamentares dizem lá, os deputados dizem que tiveram pouco tempo, inclusive, para analisar esse texto, porque ele cortou fila, vamos dizer assim. Quando aprovou o regime de urgência, ele já foi direto ser pautado no plenário da Câmara. E aí a oposição não quer isso aqui dentro do Senado. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, ele disse o seguinte, que esse é um assunto muito técnico, é preciso buscar mais informações, ter tempo para avaliar, e ele não descarta a possibilidade, diz que a oposição vai buscar isso, de além de passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o novo arcabouço também passar pela Comissão de Constituição e Justiça. A gente também tem essa fala do senador Rogério Marinho. Nossa preocupação é que houvesse uma discussão maior a respeito desse tema que é tão importante para o país, né? Até porque da maneira como ele foi aprovado pela Câmara, nos causa muita preocupação. Então é importante que isso fique claro para a população brasileira, o que é que nós estamos comprando em termos de marco fiscal nos próximos 4 anos. Um impacto de quase R$1 trilhão a mais na nossa dívida pública. Você perguntou para mim, Lívia, se a gente já tem nome. Já tem um nome circulando aqui nos bastidores para ser o possível relator desse novo arcabouço fiscal aqui no Senado. Seria o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O PSD já está definido que realmente vai relatar esse projeto, e o nome do senador Omar Aziz aparece aí como sendo o principal indicado para fazer isso. Hoje, na reunião de líderes, os parlamentares dizem que não foi discutido o nome do relator, mas a gente tem esse bastidor que pode ser o Omar Aziz. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele não participou dessa reunião porque estava na CPMI do 8 de janeiro, mas ele falou o seguinte, que tem a expectativa de que o arcabouço seja aprovado aqui no Senado Federal até o dia 15 de junho e a partir daí já fique pronto para ser sancionado pelo presidente da República. A gente também tem essa declaração do senador Randolfo Rodrigues. Eu não estive acompanhando a reunião de líderes agora, onde se construiu um acordo. Inicialmente era para ir para a Comissão de Assuntos Econômicos, iríamos ver a pertinência. Eu creio que nós conseguiremos, independente da tramitação em comissões, até o dia 15 de junho, votar a nova regra fiscal aqui no Senado Federal.
E olha, Lívia, para finalizar e entregar para você, existe essa questão envolvendo qual vai ser o trâmite, mas também existe na questão do mérito, a articulação na questão do mérito desse arcabouço. O texto que está vindo lá da Câmara dos Deputados, ele teve uma certa resistência de alguns parlamentares. 2 pontos a gente pode destacar, é a questão dos recursos do Fundeb e também a questão do Fundo Constitucional que é repassado, o recurso que é repassado da União aqui para o Distrito Federal. Esses 2 recursos, eles estão ali limitados ao teto de gastos, ao limite estabelecido pelo relatório do então relator lá na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, deputado Cláudio Cajado. Os parlamentares, hoje eu conversei com alguns lá na Câmara ainda, e eles disseram o seguinte, que essa questão do Fundo Constitucional do DF, por exemplo, eles vão continuar tentando fazer a retirada aqui, uma articulação com os senadores. Até os próprios senadores do DF já estão empenhados em fazer essa retirada, porque eles avaliam que isso pode prejudicar muito o orçamento do Distrito Federal, porque esse fundo, para a gente ter ideia, ele é usado para pagamento ali das questões envolvendo a segurança pública, educação, e eles avaliam que impor dentro do teto, isso pode trazer prejuízos para o orçamento do Distrito Federal. E eles já pensam em 2 pontos. Se não conseguirem reverter essa questão do Fundo Constitucional do DF aqui no Senado, pensam em falar com o presidente da República para vetar esse ponto da lei, e se Lula também não atender, eles já pensam em judicializar. Ou seja, apesar de a gente não saber como vai ser a tramitação, a gente já sabe que o novo arcabouço fiscal vai ter aqui muito debate e algumas resistências de parlamentares, mas a gente segue acompanhando de perto. Volto com você. Inclusive sobre essa tentativa que a gente pode esperar que haja, né, Yasmin, no Senado Federal, para que tanto o Fundeb como também esse Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam retirados do teto do novo limite de gastos previsto no arcabouço. Ontem nós entrevistamos o deputado Alex Manente e ele acredita que se você abre a possibilidade para um desses fundos, para que ele seja beneficiado com essa retirada debaixo do teto de gastos, você abre um precedente para que outros fundos também façam essa mesma solicitação. Daí essa dificuldade e expectativas de que isso não deve se concretizar no Senado Federal. E aí caminharemos, como você explicou, para uma possível judicialização. Vamos acompanhar, né, Yasmin? Obrigada, viu, pelas informações e até já. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta quinta-feira. Vou começar então com a Dora Kramer. Dora, boa noite a você. Vou te fazer uma pergunta não muito diferente do que nós falamos ontem a respeito dessa tramitação do arcabouço fiscal, mas vai que tenha havido algum tipo de mudança. Cláudio Cajado, relator da proposta que passou na Câmara dos Deputados, acredita que a votação no Senado Federal vai ser simples, é um ambiente menos hostil para o governo. Ele acredita que não haverá muitas mudanças propostas pelos senadores, mas o líder da oposição, Rogério Marinho, já sinalizou que algumas pautas do PL, por exemplo, que não avançaram, principalmente em destaques nesta semana, podem ser apresentadas agora na tramitação no Senado Federal. Será que essa votação vai ser tranquila mesmo? Boa noite. Primeiro, boa noite, Lívia, boa noite a todos. Olha, tranquilo. Quanto ao resultado, sim, que é a mesma história da Câmara, vai acabar sendo aprovado. Mas, evidentemente, que os senadores não vão querer ficar naquela posição de carimbadores do que foi aprovado pela Câmara. Então, eu acho que mesmo no governo, porque lá na Câmara o governo conseguiu dar aquela enquadrada boa, né? Não no PSOL nem na Rede, mas no PT conseguiu. Aqui vai ser um pouco mais difícil com relação à base aliada, porque cada senador é diferente, ali está cheio de ex-governador, sabe? A eleição é majoritária, então é outra conversa. Eles não vão querer ser carimbadores. O Rodrigo Pacheco, claro que não vai querer ficar atrás do Arthur Lira, vai querer entregar, né? Vai querer entregar essa mercadoria. Mas os senadores acho que vão querer discutir, né? Por menos que realmente mudem, porque lá na Câmara a gente acompanhou quantas reuniões e na casa do Arthur Lira e vai e vem, e Haddad para lá, Haddad para cá. Como é que o Senado vai chegar e não vai colocar a digital dele? Claro que vai colocar. Eu acho que é por isso que o senador Jacques Wagner, do PT, ele diz que, olha,
tudo bem, melhor que fosse ao plenário, que é mais rápido, mas se for para a Comissão de Assuntos Econômicos, não tem problema nenhum. Isso é uma sinalização que o governo não necessariamente vai brigar pela urgência, para não desagradar senadores, porque o Senado é um perfil no colegiado menos hostil, mas senador tem um perfil completamente diferente de deputado. Lívia, é aquela coisa, são senhores de si, Senado, sabe como é? Então, evidentemente que não vai ser uma tramitação muito rápida. Agora, Nelson Kobayashi, bem-vindo também, ótima noite a você. A Dora bem lembrou que Jacques Wagner, líder, né, do governo no Senado Federal, acredita que pode ser que essa votação se arraste um pouquinho mais, como essa tramitação pelas comissões, não com urgência, indo direto para o plenário do Senado Federal. Randolfo Rodrigues acredita que até o dia 15 de junho, independentemente também desse trâmite, essa proposta deve ser concluída, essa votação deve ser concluída entre os senadores, mas me chamou essa atenção, essa questão, aliás, sobre essa possibilidade de judicialização que foi levantada pela Yasmin Costa. Já há uma expectativa, como eu trouxe a informação do deputado Alex Manente, e se os senadores já estão cogitando uma possibilidade de judicializar a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, é porque eles também vislumbram uma dificuldade de possíveis mudanças em relação ao fundo acontecerem dentro da casa, durante essa discussão. Como seria esse processo de judicialização, caso isso não avance no Senado e caso também não haja o veto do presidente, porque eles vão tentar esse caminho também? Pois é. Primeiro, muito boa noite a você, Lívia, Dora Kramer, toda a nossa audiência. Essa judicialização seria para declarar a inconstitucionalidade do trecho da lei complementar, que é assim que está tramitando a proposta de novo arcabouço fiscal, em relação ao texto constitucional. Justamente porque o Fundo Constitucional do Distrito Federal, como o próprio nome já diz, é por previsão na Constituição da República. E uma lei que está hierarquicamente abaixo não pode ir contra o texto constitucional. Curiosamente, a gente encontraria já um precedente muito recente, como, por exemplo, na decisão liminar, é claro que uma decisão ainda precária, monocrática, do ministro Gilmar Mendes, no final do ano passado, dizendo que, por exemplo, os programas sociais que têm previsão de natureza permanente estão fora do teto. Ora, se os programas sociais estão fora do teto por ter previsão na Constituição de ser de natureza permanente, o que dirá, então, a respeito do Fundo Constitucional do Distrito Federal? Então, há, de certa forma, esse precedente a ser invocado em uma judicialização que pode se dar por algum partido neste aspecto interessado. Então, é sim possível. Disso tudo, Lívia, eu só queria chamar a atenção para um detalhe. A Dora já fez uma análise bem interessante a respeito dessa fala do Jacques Wagner, né, que é representante do governo no Senado. Eu já diria que o fato dele aceitar que isso tome mais discussão em algumas comissões importantes significa que o governo não tem, assim, tanta certeza que vai passar com facilidade todas as suas intenções na votação do Senado. Se eles tivessem essa certeza, eles já brigariam por uma votação urgente já no plenário, como foi na Câmara dos Deputados.